O Supremo Tribunal Federal marcou para dezembro uma audiência para discutir o vínculo empregatício entre motoristas e aplicativos. Janaína Camelo, como é que deve acontecer esse julgamento? Pois é, olha só, foi marcado, é uma audiência pública, que foi marcada para o dia 9 de dezembro pelo ministro Edson Fachin, que é o relator de um recurso que foi apresentado lá no STF pela Uber Brasil. É um recurso aí questionando uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão que analisou um caso específico de um motorista e entendeu ali que esse motorista e a relação com a empresa cumpria requisitos da CLT, ou seja, que existia ali um vínculo empregatício. A Uber disse aí que esse entendimento do TST afronta princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência e disse que também atinge todo o novo modelo de negócios, de economia compartilhada, de trabalho intermediado por plataformas tecnológicas. Então, essa audiência pública ela vai servir exatamente para o ministro colher ali informações e analisar a possibilidade de existência ou não de vínculo empregatício entre motoristas de aplicativo e as plataformas digitais. O ministro Edson Fachin, ao marcar essa audiência, ele escreveu o seguinte, ele disse que essa questão é um exemplo das dinâmicas de trabalho na era digital e se revela, abre aspas, um dos temas mais incandescentes da atual conjuntura trabalhista constitucional. Então, qualquer pessoa pode participar dessa audiência pública, basta se inscrever. Mais informações tem no site do STF, pessoas e entidades interessadas, né, aí em expor as suas posições sobre o tema, e essas inscrições elas vão estar abertas até o dia 21 de novembro. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Esse é um tema muito interessante, né? E que atinge, de certa forma, boa parte da nossa audiência, porque a gente está falando de muitos motoristas de aplicativo que sempre acompanham aqui o nosso 3 em 1. Eu quero saber de você, Gani, o vínculo empregatício entre essa categoria e os aplicativos é uma necessidade ou um retrocesso, no teu ponto de vista? Baita retrocesso. Por quê? O que a classe política, o que esferas do judiciário não entenderam é que as relações de trabalho mudaram no mundo. Então tem esse fetiche pela CLT. Vamos imaginar que o Supremo decida que todos os motoristas de aplicativos, eles agora são CLT. Eles têm lá a carteira de trabalho assinada. O que vai acontecer da noite para o dia? Isso impõe custos à empresa. Evidentemente, a empresa do outro lado vai reagir. Como é que ela vai reagir? De uma maneira absolutamente natural. Por quê? Para o negócio acontecer, Evandro, você precisa ter uma viabilidade econômica. Então, ou ela repassa no preço, ou ela vai diminuir o quadro de funcionários dela. Quer dizer, ela nem contrata, na verdade, né? Mas vai se tornar inviável. Então, a gente vai ter menos Uber com tarifas mais elevadas e mais desemprego. É ruim para a sociedade, para nós, usuários, e é ruim também para esses motoristas de aplicativo. Um erro muito grave nas análises econômicas é não prever a reação do outro lado. Todo mundo faz análise estática. Vamos colocar CLT como se a empresa fosse pagar mais e não fosse ter uma reação absolutamente racional do outro lado. As leis econômicas se impõem. Que foi, Segré? Tem alguns detalhes que me parece que vale a pena ser avaliados. O primeiro, tem alguns motoristas de aplicativos que eles trabalham simultaneamente com 2 ou 3. Sim. Como que isso vai dividir a conta para aquele que está A maioria trabalhando? trabalha com 2 ou 3. Então, inclusive, o outro dia eu lembro que estava em Brasília e várias vezes cancelaram o pedido de Uber. E aí eles explicam por quê. Porque aparece no outro aplicativo uma viagem melhor e cancelam. E quando perguntados para os motoristas, eles mencionam que eles não têm interesse de ter essa restrição. Por quê? Um dos conceitos da CLT é que tem que ter um horário fixo, que tem que ter uma autoridade onde eu aviso para ele, você faz isso, você faz aquilo. Ele tem o livre-arbítrio de falar, não quero essa viagem. Então, vai ter um probleminha aí. E há pouco tempo atrás, inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes mencionou quando teve um processo de uma pessoa que estava como PJ processando a uma empresa querendo ter o vínculo empregatício, falou, se você aceitou fazer PJ, não procede. Teria que ter dito naquele momento isso. Então, talvez uma forma seria que a motorista de aplicativo esteja, por exemplo, no MEI.
que aí você paga R$60 por mês, é um valor que dá para pagar, e aí tem inclusive todas as restrições inerentes ao seu trabalho não seletista e todos os benefícios dele fazer, no horário que ele quer, o trabalho que ele quer. A gente está falando de várias situações, né? Inclusive de pessoas que já têm trabalho registrado e que, nos horários vagos, muitas vezes participa, entra ali no aplicativo, aciona a possibilidade de oferecer esse serviço pelo aplicativo para fazer uma renda extra. Então, são várias camadas que precisarão ser analisadas e que dependerão de opiniões também nessa audiência pública. Como é que você avalia, hein, Zé Maria? Pois é, e o motorista de táxi, quem assinaria a carteira dele, né? Seria o Estado, que é o dono da concessão, que é uma concessão, o Estado não, no caso o município, né? Seria o dono da concessão que assinaria a carteira do motorista de táxi, quer dizer, é muito esquisito. É verdade, cada motorista de aplicativo é um caso. Tem uns que eu já peguei aplicativo de um engenheiro que faz, porque ele diz que nos horários sem fazer nada, ele vai, conhece pessoas, conversa. Veja a diversidade. Outros nos horários de intervalo de trabalho e alguns vivem daquilo. Então, é muito difícil. E aí, os próprios motoristas não querem esta regulamentação. Essa regulamentação é esquisita. Veja bem que esta relação capital-trabalho, esta relação de trabalhador, ela muda de acordo com o tempo. Antes, nas oficinas, aí depois da Revolução Industrial, que é a transformação das oficinas, né, o serviço manufaturado por máquinas, aí houve uma exploração pesada de trabalhadores que ficavam até 16, 17 horas no trabalho, com salários baixos. Houve ali a necessidade de formação de sindicatos, os sindicatos ficaram fortes, e aí se reuniu um grupo de leis regulamentando aí depois da industrialização, né, da Revolução Industrial. Mas agora é um novo momento. Veja bem, uma APP, ela não é exatamente uma empresa com vários motoristas. O mundo mudou tanto, Cine, que vamos lá. Qual é o maior hotel do mundo? É o Airbnb, não tem nenhuma cama. É a maior rede hoteleira do mundo. Aí depois vem, qual é a maior rede de restaurantes do mundo? Todo mundo sabe, é moto para todo lado, não tem nenhuma panela, o iFood. Aí depois vem, qual é a maior frota de táxi do mundo? Esses são os aplicativos. Não tem nenhum motorista, não tem nenhum carro. Sabe por quê? Porque não são empresas da área, não são uma empresa de restaurante, uma empresa de hotel e uma empresa de transporte. É um aplicativo, é um novo momento. Então, a lei que tem que se adequar a isso, não eles adequar a lei. Não há possibilidade de assinar carteira de motorista com app, nem motorista de táxi, isso é possível. O que você acha, Piperno? Está faltando adequação, está faltando um olhar sobre a maneira como essas relações de trabalho estão funcionando hoje? Você acha que o olhar de agora tem uma visão do passado e não da maneira como essas relações acontecem nesse momento? Está tudo errado. Não só as relações de trabalho, como até mesmo a avaliação do impacto econômico sobre isso. Eu conversava com o Alan Gani outro dia, nos milhares de assuntos que a gente conversa em paralelo, que o senhor reclama de vez em quando. Aliás, muito boas essas conversas. Vocês ficam muito boas, né? O xixo aqui, refufunhando no outro. Porque outro dia eu conversava com um rapaz aqui embaixo, que estava lá com um negócio lá, uma caixa lá do iFood. Aí ele assistia aqui o 3 em 1, eu falei, escuta, mas como é que é o teu trabalho? Ele falou, eu tenho 4 trabalhos. Eu falei, eu tenho um trabalho CLT, eu trabalho para outros 3 aplicativos. Muito bem. Aí você começa a andar muito de Uber e pergunta a mesma coisa para motorista de Uber e em muitos casos ele vai, enfim, te informar também que o Uber é a 2ª, 3ª ocupação dele. Ou então, às vezes, ele trocou o emprego CLT pelo Uber porque ele tinha uma atividade na qual ele era mal pago e com o Uber ele acha que ele vai ganhar mais. Então, vejam, primeira coisa, os governos, a justiça e os sindicatos, eles não estão sabendo conversar, se relacionar com esse novo mundo. E não é uma coisa simples. Da mesma forma que a análise econômica, inclusive até mesmo da Faria Lima, também peca porque não consegue captar e dimensionar bem o que esses caras estão fazendo de rendimento. É por isso que
se descobre aí que tem mais dinheiro correndo na economia, que a massa salarial cresceu um pouco, mas eles não... Tem muita gente, tem muitos institutos que não sabem de onde vem esse dinheiro. Então, como é que você vai avaliar e tentar entender com exatidão qual o volume de ganho desse rapaz que tem 4 trabalhos? Você vai saber quanto ele ganha na CLT, mas você não vai saber o resto. Então, isso está sendo subestimado. E a análise econômica está muito ruim em relação a isso. Agora, vejam, não dá realmente para você chegar para o motorista de aplicativo, para o funcionário, o rapaz que trabalha para o iFood e falar: escuta, eu vou, a partir de agora, exigir que você se torne CLT. Ele vai olhar para você e falar: para quê? Veja, a perspectiva dele é outra. Você tem que perguntar o que ele quer. Claro. E outra coisa... E você tem que saber também se essa pessoa que está trabalhando para o aplicativo, que, como você mencionou, tem várias outras atividades, se ela busca o aplicativo, é porque provavelmente ela não encontra ali a necessidade de registro profissional. A estabilidade ela tem num outro trabalho. O aplicativo é justamente algo para ter renda extra, né? Lógico, ele quer o dinheiro vivo, ele tem Cai que ser na hora. alertado de que, olha, é importante você pensar no teu futuro e tal. Eu acho também importante e o iFood acho que faz isso, dê algum tipo de cobertura para ele em caso de acidentes, problemas e tal. Então eu acho que até aí é algo legítimo. Agora, não dá para querer impor a ele regras que estavam vigentes 20, 30, 40 anos atrás, porque realmente ele é um trabalhador de uma outra natureza de trabalho.